Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic e comando aqui o nosso Mandicast. O sono é muito importante. Quase 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo, mas a qualidade do sono ela é fundamental para várias regulações biológicas do ser humano e também, sabia, impacta no amor. Você sabia dessa? Tem todo a ver, porque o amor, os sentimentos, tudo isso se correlaciona, são fatores biológicos que se correlacionam também com hormônios e o sono é muito importante dentro desse contexto para fazer essa modulação. Então você que está apaixonado ou quer se apaixonar, presta atenção nesse Mandicast aqui, porque o sono vai ser bastante importante, não é isso, professor Miguel? Muito obrigado por estar mais uma vez aqui. Professor Miguel é um grande especialista nessa área. Obrigado, Miguel. Muito obrigado, Marcelo. Professor Miguel Meiri Cruz, ele é professor aqui dos cursos de pós-graduação na área de odontologia do sono. Ele é formado em odontologia em Portugal e coordena também o Centro Europeu de Sono. E está aqui com a gente para falar justamente desse tema. Então, o sono é importante para vários aspectos biológicos, mas também nessa característica do amor. Explica para a gente um pouquinho antes, vai. Como que existe esse impacto do sono ou da falta do sono e essa relação com o amor, a paixão? É interessante que, assim, antes de mais, quer o amor, quer o sono, são requisitos inevitáveis da nossa existência. E a verdade é que nós conhecemos exatamente os meandros da relação entre as emoções e o sono. Sabemos que, se dormirmos adequadamente, e como disseste, nós dormimos cerca de 1/3 da vida em saúde, também há muitas razões para não dormirmos adequadamente, quer sejam elas doenças, distúrbios do sono, quer sejam distúrbios de outros fatores que influenciam direto ou indiretamente o sono, e quando não o fazemos adequadamente, quer em tempo suficiente, quer numa janela temporal que nos humanos é a noite, é a noite que nós devemos aproveitar para dormir melhor. Quando não o fazemos, nós temos interferência em sistemas naquilo que é o nosso cérebro emocional e o nosso cérebro social. Não sempre em relação ao amor, em relação às relações no geral, mas em relação àquilo que é o amor romântico. E o amor romântico, por exemplo, os estados de paixão, os estados de rejeição emocional, nomeadamente do par, a forma como nós lidamos do ponto de vista social, do ponto de vista individual e até as implicações que isso pode ter do ponto de vista clínico são muito importantes de ter em consideração o sono, porque sabemos que o sono é um mediador crítico, ou seja, se não dormirmos adequadamente, as respostas perante esses desafios são piores. E claro que se falamos na relação entre sono e a paixão, o estar apaixonado, nós sabemos que a paixão tira-nos o sono, por bons motivos, a maior parte das vezes. Por outro lado, nas situações de rejeição, nas situações de término de uma relação, ela também nos tira o sono, mas por outros motivos. Sim. E isto relaciona-se objetivamente com um desfazamento hormonal, um desfazamento molecular, que no nosso cérebro emocional e social tem respostas várias e interfere, obviamente, com a forma como nós lidamos perante essa situação, mas perante outras situações do coletivo social que nos rodeia. Legal. E isso é importante. E você publicou até um trabalho agora, recentemente, numa revista de alto impacto científico, mostrando até que essa relação do sono e da paixão, ela também pode até levar a alguns transtornos obsessivos compulsivos, é isso? É exatamente isso. Isso foi a proposta que fiz nesse artigo, que saiu no mês passado, e aquilo que defendo é que nós sabemos da relação, mais uma vez, do amor, do processo do amor romântico com determinados comportamentos aditivos. O apaixonado tem imensos comportamentos aditivos, como nós todos sabemos, e por vezes também obsessivo-compulsivos, dentro daquilo que é considerado um quadro patológico de uma doença psiquiátrica ou de um quadro psiquiátrico que pode ter implicações significativas e graves. E aquilo que se propõe é que, de facto, sendo o amor sendo o sono um mediador crítico nessa relação, ou seja, pelos motivos que enunciei antes, o sono inadequado ou insuficiente pode interferir com os juízos de valor e com as atitudes, e nomeadamente na interferência dos fatores de stress psicossocial perante essas situações, pode determinar comportamentos mais ou menos corretos, mais ou menos desejáveis face àquilo que nós aceitamos na sociedade.
E aquilo que se passa é que nós sabemos que durante o sono, se estamos apaixonados, também estamos apaixonados durante o sono, que nos ocupa o tal terço da vida, o terço de cada dia. Sim. E nesses momentos em que estamos a dormir, nós libertamos alguns mediadores, sejam eles, por exemplo, a hormona da paixão, a oxitocina, ou alteramos a secreção de determinadas moléculas, como, por exemplo, os neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, que estão associados, por exemplo, ao prazer, à adição, que estão associados também à depressão, por exemplo, e à tristeza, à angústia, e isso é modulado pelo sono, o que faz com que, na existência de um sono inadequado, essa relação seja diferente nesses estados particulares. Entendi. E isso tem implicações realmente Então quer dizer que se eu durmo, se eu estou apaixonado, estou bem relacionado com a minha parceira e vou dormir com este sentimento, em tese, esses mediadores que você citou aí, eles vão estar nos níveis adequados, com um sono adequado, e eu vou conseguir fazer um sono reparador. Exatamente. E o contrário também é verdade. Se eu briguei com a minha parceira, então eu vou dormir inadequadamente, vai descer todos esses mediadores aí. Exatamente. E isso tem implicações não só na própria relação, porque nós sabemos que quando estamos apaixonados e quando tendemos a dormir melhor e tendemos a ter o impacto que esse sono melhor tem nas nossas atitudes diárias com outras pessoas. E, portanto, é frequente dizermos estás com os olhos de quem está feliz, de quem está satisfeito, de quem está apaixonado. Portanto, isso é muito frequente depois a transferência para o comportamento dessas mediações. E também é verdade que, por exemplo, nas situações em que existe um quadro patológico e portanto, a incapacidade de encarar o término de uma relação e a incapacidade de encarar a rejeição nos determina, muitas vezes, dificuldades de sono e que, por outro lado, as dificuldades de sono, que sejam independentemente desses fatores, podem implicar também no aumento da incapacidade que temos de lidar com o problema. Sim. E por isto, esta aqui é a importância de que envolve também, no ponto de vista clínico, do tratamento, da mediação, da abordagem desses fatores no contexto psiquiátrico. Acaba um retroalimentando o outro. Né? O mau sono faz com que os mediadores todos e vira um ciclo vicioso para o ruim. E uma das coisas interessantes que há aqui também é ter uma perspectiva terapêutica destas questões. Ou seja, se nós sabemos que o sono pode adjuvar nesta relação, ou pode interferir nesta relação, então podemos fazer duas questões. Será que então a relação positiva pode ser boa para quem tem males de sono? E, por outro lado, então será que o sono pode ser bom para favorecer os estados de relação, nomeadamente no amor? E isso é provavelmente verdade, pelo aquilo que estivemos a conversar. Sem dúvida. E aí, por exemplo, quando a gente adiciona ainda o estresse do dia a dia, ansiedade, depressão, tudo isso também entra dentro desse combo todo para desfavorecer um bom sono, né? Sem dúvida nenhuma. E é interessante que estes fatores de stress, nomeadamente aquilo que nós designamos de stress psicossocial, que levam a estados como a ansiedade e a depressão, também estão presentes nestes domínios da relação entre o amor e os comportamentos aditivos e obsessivo-compulsivos. E é incrível como nós sabemos e conhecemos de outros modelos clínicos que, quando dormimos mal, tendemos a ter mais depressão, tendemos a ter mais ansiedade e tendemos a ter mais ruminações negativas que se conjugam com diversos problemas de impacto social e clínico também. E nesta questão, nesta mediação, é particularmente importante. E também, mais uma vez, numa perspectiva clínica, encarar esta relação como um potenciador dos estados futuros de negação, de incapacidade de resolução do problema, de atingirem estados de angústia e de depressão crónica que depois, a seguir a estes momentos de separação, de divórcios, de quebras na relação, podem suscetibilizar a doença ainda mais profunda, em capacidades várias. E pensando assim na odontologia, existem outras patologias clínicas que podem também associar com esse quadro todo? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós sabemos que
as duas principais doenças do sono, a incapacidade de dormir adequadamente ou em condições suficientes, a insónia, sobretudo quando ela é crónica, quando passa mais de 3 meses e mais de 3 vezes por semana, e, por outro lado, aquilo que na odontologia se trata com maior prevalência, que é a apneia obstrutiva do sono, que é muito frequente na sociedade atual, são fatores que, independentemente, mas também em conjunto, favorecem este desequilíbrio emocional e este equilíbrio em muitos destes fatores de mediação entre um comportamento e outro. Para além de que, de forma também interessante, quando falamos em amor romântico, falamos inevitavelmente de sexualidade. E, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono muitas vezes induz comportamentos de déficit sexual, quer no sentido da libido, quer no sentido do prazer, quer no sentido de funcionamento adequado da sexualidade. E, portanto, as pessoas não só têm menos desejo, quem tem problemas de sono, e em particular quem tem apneia do sono, tem menos desejo e tem mais disfunção sexual, por exemplo, disfunção eréctil ou de lubrificação na mulher. E isto, por um lado. Por outro lado, é também curioso, e o sono tem coisas interessantes e estranhas para alguns, existem alterações do sono que se relacionam com a sexualidade, por exemplo, do ponto de vista negativo e com implicações médico-legais até. A sexónia, que é uma coisa que é um comportamento sexual que normalmente se origina no sono profundo, no sono chamado não-REM, traduz um comportamento inadequado durante o sono de exacerbação da atitude sexual. Portanto, um casal pode estar a dormir e um deles, o que é atingido por essa doença, não acorda, está a dormir, mas desenvolve atitudes sexuais, como se pode imaginar, num contexto inapropriado, pode ser encarado como um abuso sexual, como uma alteração com implicações médico-legais, e isto é importante, e é mais predominante também em quem tem problemas de sono, como a apneia do sono. Essa caracterização que você falou da apneia do sono desregulando toda a sexualidade, ela é tanto em homens como em mulheres. Sim, tanto em homens como em mulheres. No fundo, a apneia do sono tem implicações nas hormonas sexuais, e quer na progesterona, quer na testosterona. Claro que não só se confina à sexualidade, porque a testosterona também regula o metabolismo ósseo, o metabolismo gordo, etc., mas no contexto comportamental da sexualidade isto é muito importante. E, de facto, ainda mais importante se tivermos a noção de que, se corretamente identificado e nas mãos certas de um clínico, pode ser tratado com alguma facilidade e poupar muitos problemas. Sem dúvida. Quer nos amores, quer nas vidas. Portanto, o nosso recado aqui é também que o amor ele também pode ajudar ou prejudicar a qualidade do sono, e isso é importante para você ter aí uma boa qualidade de sono e uma boa qualidade de vida. É verdade. E, portanto, e o sono também pode prejudicar o humor, mas também pode ser terapêutico. E aqui, sim, a odontologia em particular pode ter um papel também importante com, por exemplo, o tratamento das apneias obstrutivas com os aparelhos intraorais, ou as abordagens e os reconhecimentos precoces destes problemas, podem, de facto, fazer com que o mundo ame mais e ame melhor. Muito legal esse bate-papo, pessoal. Vejam só a importância aí da qualidade do sono. A qualidade do sono ele impacta, como o professor Miguel disse, em vários aspectos, como, por exemplo, o aumento ou a diminuição de alguns hormônios que regulam importantes fatores do nosso corpo, que podem levar até a obesidade, a comer de forma errada, ou até que impactam aí na sexualidade, na vida sexual. E o amor, ele pode aí resolver parte deste problema de sono ou potencializar esses problemas de sono. Muito obrigado, professor Miguel, por mais essa excelente entrevista, trazendo aí um assunto super importante, que é o sono, a qualidade do sono e o que isso traz de impacto para a nossa sociedade. Obrigado. Se você gostou do nosso Mandcast, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic, ou também lá no Spotify. Um abraço!